Olá, pessoal. Aula 7, Química, começo da apostila, capítulo 3, Estrutura Atômica. Hoje a gente vai estudar partículas subatômicas, tá? Então, se vocês puderem ver, né, na apostila anterior, ou lembram como é o modelo atômico de Rutherford, que dá a referência para as partículas subatômicas, tá? É o desenho dele que nós colocamos para estudarmos essa parte. Então, o modelo atômico de Rutherford, nós temos uma parte interna, que é um núcleo, onde estão os prótons, que são as cargas positivas, a carga relativa mais 1, que vocês têm ali no quadro, tá? Nós temos a eletrosfera, os elétrons, que tem carga negativa, no quadro vocês têm ali a carga dele, menos 1. Temos também, depois, consequentemente, a descoberta dos elétrons, tá? Que, obviamente, dá o nome a eles, carga nula, carga zero, neutra, e a massa relativa. Essa massa relativa é como se fosse a massa total do átomo, tá? Então, a massa se concentra no núcleo, com os prótons, basicamente. E os elétrons têm essa massa quase 2.000 vezes menor do que a dos prótons, tá? Então, a massa de qualquer átomo, de qualquer elemento químico se dá pela massa dos prótons. E como que vocês vão diferenciar um átomo do outro, tá? Cada elemento químico tem um número específico de prótons. Essa é a diferença entre todos eles. Os 138 que a gente tem, tá? Tirando os artificiais, os sintetizados em laboratório, nós temos essa consideração. Sempre o número de prótons que vai denominar qual elemento químico nós estamos estudando, estamos vendo, tá? Então, a gente tem ali o átomo, né, como eu tinha falado antes para vocês, o núcleo, a eletrosfera, né, e nós temos as cores das bolinhas que vão separar um do outro, os prótons vermelho, nêutron amarelo, elétron verde. O boro é o primeiro exemplo, então o boro tem 5 prótons, lá dentro do núcleo a gente tem 5 bolinhas vermelhas, tá, que vai destacar ele como com as suas características eletromagnéticas, por exemplo, tá? Principais características do átomo. Então, a gente tem nesse segundo átomo, a gente tem o berílio. O berílio tem 4 prótons, então, as bolinhas vermelhas no núcleo, vocês têm ali destacados, né? Nós temos 5 bolinhas vermelhas que nos dá, então, o átomo do berílio. Aqui, para finalizar os exemplos, a gente tem o exemplo do elemento hélio, tá? Então, o hélio tem 2 prótons no seu núcleo. Então, aqui a gente tem o quê? O que vocês precisam saber? Que os átomos, cada um deles, são representados pelo seu número de átomos, no caso, número de prótons, desculpa, tá? Que vai estar sempre no interior do átomo. Então, os diferentes tipos de átomos e elementos químicos são identificados pela quantidade de prótons que possui, e é sempre assim. E esse número de prótons é sempre igual ao seu número atômico. Então, lá na tabela periódica, qualquer uma, tá? Vocês sempre vão ter o símbolo do elemento, o número atômico, que é o número de prótons, sempre, e vai ter a massa atômica, tá? Que aqui, com as semelhanças atômicas, a gente trabalha com número sem vírgula, lá aparece com vírgula, que a gente chama de número de massa, tá? Então, número atômico é igual a número de prótons, sempre, e cada elemento químico tem o seu. No caso que a gente viu ali, o boro sempre vai ter o seu número atômico, o número de prótons 5, o berílio sempre vai ser 4, né? Número atômico, número de prótons, e o hélio, prótons e número atômico, que é a mesma coisa, sempre 2. Isto não muda. E também nós temos aqui, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, sempre a gente vai considerar esse átomo como neutro. Então, os átomos, normalmente, eles aparecem na forma estável, que estão na forma neutra, na carga nula. Ou seja, aqui está representado o átomo do hélio, tá? 2
prótons, as bolinhas vermelhas, e eles têm que ter 2 elétrons. Mais 2 menos 2 tem que ser igual a 0. Então, os sistemas eletricamente neutros, no caso aqui do hélio, sempre tem que aparecer assim. Cada elemento químico na sua forma neutra, o número de prótons e o número de elétrons tem que ser iguais. O que vai diferenciar vai ser a carga. Um vai ser positivo, o outro negativo. Fazendo a conta, mais, menos, tem que dar sempre 0, tá? Então, não confundir. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, tá? Mas quando os átomos estiverem na forma neutra, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O que muda é a carga, positiva ou negativa. E aqui destacando, né, que é o número de massa, que também é outra característica do átomo, é representado pela letra A. O que é isso? É a soma do número de prótons, cargas positivas, o número atômico, e o número de nêutrons, que é o N, que é o número do átomo. Então, a gente tem uma fórmula, né, utilizada A, que é o número de massa, igual a Z, número atômico, mais N, que é número de nêutrons. Então, aqui é dado como se fosse um exemplo, né, um exercício, número de prótons igual a 4, né, que a gente tem as bolinhas vermelhas lá destacadas dentro desse átomo desenhado, e o número de nêutrons, bolinhas amarelas, a gente tem 5. Então, o que falta calcular, achar, é o número de massa, letra A. Então, colocado uma conta de soma básica, 4 mais 5, a gente tem um número de massa igual a 9, tá? Se fosse perguntar, né, qual seria o elemento químico que tem número de prótons igual a 4? Tem aqui nos slides, né, é o berílio, certo? Então, sempre o número de prótons faz referência a um determinado elemento químico. Então, aqui, vocês estão vendo que embaixo aparece o nome do professor Agamenon, tá? Um professor de química que ele tem um material em PowerPoint muito bom pra gente trabalhar, né? Os professores trabalharem em sala de aula com exercícios resolvidos, tá? Então, aquela página que aparece ali em relação à apostila dele, tá? Não dê importância para aquilo ali. Então, um exercício aqui que a Universidade Federal Santa Maria, onde me formei, por acaso, né, quando o vestibular, existia o vestibular lá ainda era fácil. Então, um átomo neutro tem 15 elétrons e 16 nêutrons. Seu número de massa é. Então, aqui, ó, um átomo neutro. Se ele é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, diferenciando suas cargas, tá? Então, se ele tem 15 elétrons, ele também vai ter 15 prótons. Então, você já achou o número atômico, ou o P, que é o número de prótons, tá? E 16 nêutrons, que é só colocar ali direto nos dados do problema, tá? Como você quer achar um número de massa, aí é só somar. 15 mais 16, a gente tem número de massa igual a 31. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características indica a alternativa correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Então, aqui de cara, a B e a C estão erradas, tá? Então, entre as partículas atômicos, elas têm maior massa, não tem a menor, mas tem o maior volume. E ali na letra C, os prótons e os nêutrons têm maior massa, sim, tem maior massa, mas ocupam o menor volume.
E na letra D, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. A letra D, a princípio, está correta. Vamos ver a letra A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas e sinais opostos. Uma ressalva, aqui isso vai estar correto se for um átomo eletricamente neutro, que não está destacado aqui. Então, a letra D está correta. Aqui, o desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos dos elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Indique entre as alternativas abaixo aquela que identifica o átomo de um determinado elemento químico e o diferenciam de todos os outros. Então, nós vamos ter que identificar o que diferencia um átomo do outro, né? Já foi falado isso anteriormente. Então, massa atômica, não. A massa atômica é uma massa ponderal das massas dos isótopos dos elementos químicos que a gente vai ver em semelhanças atômicas, tá? Então, a gente nem viu isso ainda. Número de elétrons. Não, o número de elétrons se dá proporcional ao seu número de prótons. Se for um íon, já vai ser diferente, né? Em relação à carga. O número atômico. Sim, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Isso nunca muda e cada elemento químico possui o seu. Letra C. Um sistema é formado por partículas que apresentam composição atômica 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. A ele foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica. Então, 21 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. 20 prótons, 20 elétrons e 22 nêutrons. 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. E letra E, 11, 11, 11, prótons, elétrons e nêutrons. Então, ele quer saber o sistema resultante, o final quimicamente puro, na composição química. Ou seja, nós temos que ter o mesmo número de prótons e elétrons, tá? Então, nós temos aqui 21 prótons, 10 elétrons. Não é, tá diferente, né? Que é um íon. B, 20 prótons e 20 elétrons e 22 nêutrons, pode ser, tá? Aqui, 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Também pode ser. 11, 11 e 12. E a letra E, tudo igual. Então, a princípio, se nós tivermos tudo quimicamente puro, nós vamos ter a letra C como correta. Por quê? Porque aqui tem que dar a diferença entre esses números de nêutrons. Lá em cima tá 10, 10 elétrons, tá? Aqui tá 11, 11, 11. Não vai mudar a quantidade de prótons e elétrons. Vai se dar somente a mudança em relação ao número de nêutrons, certo? Então, quimicamente puro vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, só que o número de nêutrons, nesse caso, não pode ser 11, vai ter que ser 12, tá? O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons apresenta respectivamente número atômico Z e número de massa A iguais. Então, a fórmula A igual a Z mais N, o número de prótons 17, número de nêutrons 18 e número de elétrons 17. Se o número de prótons e elétrons é igual, então a gente tem um átomo neutro, né? Então, aqui, como que se faz a conta para achar o número atômico? Já tá ali, né? Direto, a mesma coisa. O número de prótons igual ao número atômico é 17, tá? Então, a gente tem a letra A, B e D. Depois, aplicação da fórmula de número de massa, nós temos 17 para o número atômico e 18 para o número de nêutrons. Soma
você vai ter 35. Então, nós vamos ter, desculpa, o número total, que não tá marcado aqui, né? Mas nós vamos ter como a alternativa correta 1735, letra D. E aqui para vocês saberem diferenciar um do outro em relação à notação, tá? Então, de acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ao representar um elemento químico, deve-se indicar junto ao seu símbolo o número atômico Z e o número de massa. Então, a gente tem duas formas. O primeiro, que é o mais utilizado, que é o primeiro ali, é o X, com o número de massa em cima, o número atômico embaixo, o Z, ou então, em lados opostos, o Z, né, embaixo, do lado esquerdo, e o A do lado direito em cima. Tá? E, por exemplo, ali o carbono, 12, 6, número de massa e número atômico. Cloro, 35, 17, ferro, 56, 26. Pessoal, a gente continua essa aula no outro vídeo, ok? Para ver íons.